Olá, meus irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta live. E rogamos a Jesus que todos nós tenhamos um dia de paz, de fraternidade e harmonia. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia e amor, nos abençoe e envolva os nossos propósitos no bem para este dia de hoje. Nós estamos iniciando esta live no dia de hoje com uns 3 minutos de antecedência, em virtude de um compromisso que nós temos agora às 9h45 da manhã. Então, nós vamos procurar ser mais sucintos, mais objetivos, na nossa explanação na manhã desta segunda-feira. E para início, então, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Jesus que possa estar conosco nesse instante. Agradecemos, Senhor, por mais este dia de existência. Agradecemos pelos nossos lares e familiares. Rogamos, Senhor Jesus, que a vossa luz envolva cada um de nós, envolva a nossa cidade. Em especial, Senhor, nós pedimos pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, pelas pessoas que estão internadas, por todos aqueles que desencarnaram ao longo da semana passada e que estão desencarnando nessa pandemia, que a espiritualidade amiga possa recolhê-los e possa conduzi-los aos prontos socorros do mundo espiritual. Abençoe a todo o planeta Terra. Onde houver uma dor, onde houver uma lágrima derramada, Senhor, permita que um mensageiro do vosso amor possa se fazer presente. E ampare a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse instante, em seus lares, que a vossa luz os envolva e os ilumine, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, nós vamos iniciar então o nosso culto do Evangelho nesta manhã, não nos esquecendo, daquelas pessoas que desejarem um copo d'água, para que nós possamos pedir a fluidificação no final, do nosso culto. E hoje nós escolhemos um texto do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Então nós vamos fazer um pequenino comentário neste capítulo do Evangelho, anotado por Allan Kardec no capítulo 2, aquela passagem de Jesus com Pilatos, quando Jesus é apresentado a Pilatos. Então nós temos aqui no item 1 do capítulo 2, tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Isso está anotado no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Esse famoso diálogo de Jesus com Pilatos, nos mostra a delicadeza, a fragilidade do nosso mundo, do nosso mundo material, do nosso mundo denso, em que Jesus afirmava a ele, naquela época, que o reino dele não era aqui. Não porque ele havia sido preso, não porque os judeus o haviam entregado aos romanos, mas sim pela falta de sensibilidade, de espiritualidade, de amor que existia nos corações das pessoas. E nós fazemos um questionamento: isso mudou de lá para cá? Se o Senhor estivesse aqui entre nós, mais de 2000 anos após o seu Evangelho, ele poderia dizer agora que o reino dele era aqui? Ou
infelizmente, nós ainda estamos tão distanciados desse reino de paz, desse reino de fraternidade, de harmonia, onde não há preconceitos, né? Não há distinções de cor de pele, de credo religioso, não é? De partido, de cor, de eu ser dessa cor, o outro ser de outra cor e assim por diante. Talvez o reino de Jesus ainda esteja muito longe de nós, porque nós ainda o buscamos através das conquistas materiais e não das conquistas espirituais e morais, né? Nós já tivemos oportunidade de falar muito sobre isso, em que pese a tecnologia em que nós vivenciamos hoje no mundo, nós ainda somos muito refratários no sentido de moral, no sentido da significação da fraternidade, do amor. Então, nós ainda necessitamos muito dessas coisas em nossa existência, porque faz falta ainda a nós. Nós ainda somos daqueles que ainda buscamos as coisas para que nós possamos estar inseridos, né, neste mundo, nessa visão de Jesus, que infelizmente nós ainda não temos, né? Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Configurar. Então, essa passagem do Senhor nos ensina muitas coisas, nos ensina a sermos melhores, nos ensina que o reino do Senhor, ele não é constituído de conquistas materiais, de ações na matéria. O reino de Jesus, ele é feito dentro do coração de cada um de nós. Ainda estamos distanciados desse reino por sermos ainda pessoas que buscam conquistas, né? Conquistas que não dizem respeito ao crescimento espiritual e moral. Kardec foi muito feliz nessa colocação, né, dessa passagem evangélica, logo aqui no início do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando a necessidade que nós temos de estarmos presentes ou conectados a esse reino de Jesus, não da forma como nós conhecemos de conquistas, né, mas sim de crescimento espiritual. Então, enquanto nós não nos compenetrarmos disso, nós ainda seremos enfraquecidos nesse sentido de não pertencermos ao reino de Jesus, de não pertencermos ao reino do Senhor. Nós seremos aqueles que farão a mesma pergunta que Pilatos fez a ele, né? Se ele era rei desse mundo, mas que mundo que nós queremos que ele seja rei? O nosso mundo material? O nosso mundo de conquistas? O nosso mundo de desigualdade? Esse mundo não interessa a Jesus. Ele realmente não faz parte desse mundo, não faz parte desse reino. Esse reino é uma construção dos homens. O reino do Senhor pertence às esferas espirituais, né? Então, o recado nosso na manhã de hoje do Evangelho seria isso. Seria que nós buscássemos antes o reino de Jesus, o reino do Senhor, o verdadeiro reino de Jesus, e não o nosso reino, o reino da matéria, né? Esse é o verdadeiro reino que existe dentro de nós. Infelizmente, até os dias de hoje, nós ainda estamos presos
às conquistas. E enquanto nós não nos libertarmos disso, nós ainda derraparemos em experiências na matéria grosseira, até nos compenetrarmos da necessidade de buscarmos coisas melhores. Então, esse é o recado que nós queríamos trazer na manhã de hoje, presente aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Meu reino não é deste mundo. Eu não sei se todos vocês estão conseguindo me ver, me ouvir, né? Eu disse ontem, durante a nossa primeira exposição, que nós ainda somos muito iniciantes na tecnologia. Então, eu ainda necessito de muito auxílio de todos vocês que já têm um pouco mais de conhecimento com a tecnologia. Eu ainda estou derrapando muito. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. A leitura do livro Jesus no Lar, na manhã de hoje, na sequência que nós estamos fazendo, né? Ontem nós lemos o capítulo 1, hoje nós vamos ler então o capítulo 2, né, desse livro de Neio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier. A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Olha que pergunta instigante, né? A sogra de Pedro já preocupada com a vida dentro do lar, dentro de uma casa, a reunião daquelas pessoas, né? Então ela questiona Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Indaga Jesus a ela, né? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual.
o coração acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos. Na vida eterna, sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde. Há sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Neio Lúcio. Essa é uma mensagem significante para todos nós. Jesus, através da simplicidade que ele se servia para levar a sua mensagem às pessoas que estavam à sua volta, né? E a gente não pode se esquecer que Jesus sempre se utilizava de ocorrências, de fatos do dia a dia relacionados àquelas pessoas simples, a maioria pescadores, homens iletrados, analfabetos, né? Mulheres muito simples. Então Jesus também se utilizava de exemplos simples do dia a dia corriqueiro deles para ensiná-los a mensagem de Deus Pai, que depois, posteriormente, ficaria perenizado através dos evangelistas no seu evangelho. Nessa passagem anotada por Neio Lúcio, Jesus está novamente à casa de Pedro, e a sogra de Pedro conversa com Jesus, falando como era difícil a vida no lar e o que significava a vida dentro de um lar. Jesus, muito sabiamente, como ele sempre fazia, ouvia os questionamentos das pessoas, as indagações, as amarguras, aquilo que estava no fundo do coração, que é o verdadeiro templo da alma. E ele, observando a angústia daquela senhora, né, as dúvidas que ela tinha, faz duas perguntas a ela, relacionadas ao dia a dia dela, dentro do lar. Ele questiona o que ela fazia com as lentilhas que seriam servidas. A lentilha para os povos lá da Ásia, da Arábia, né? Os povos árabes, é como se fosse o nosso feijão. É uma leguminosa muito saborosa. Nós ainda aqui no Brasil cultivamos e consumimos lentilhas,
principalmente no final do ano, no Natal, por aí. Mas a lentilha ela é muito consumida naquela região. Então Jesus, usando da sua sabedoria, pergunta para ela o que ela fazia antes de servir a lentilha aos comensais. E ela, de uma forma muito lógica e simples, falava: bem, senhor, eu tenho que fervê-las. Eu não posso servi-las, as lentilhas, eu não posso servir as lentilhas cruas. Eu tenho que fervê-las. Jesus vai mais longe. Pergunta a ela se ela, por acaso, poderia servir pão cru às pessoas. Então ela diz que não, que ela tem, primeiramente, que levar esse pão ao forno para que ele possa ser assado e devidamente preparado ao consumo. E aí nós vamos ver o fechamento da história com a analogia, de forma até meio metafórica, que Jesus faz para nos ensinar que o lar é o cadinho purificador para todas as almas. Ele vai falar para ela que da mesma forma que não se pode servir a lentilha sem preparo antecipado e nem o pão sem levá-lo ao forno, assim também somos nós. Porque o questionamento dela no início foi como era difícil a vida no lar, não é? Por que a vida no lar era tão difícil? Então Jesus faz essa comparação dizendo que o lar era a reunião de almas diferenciadas umas das outras, de lentilhas e pães que deveriam ser preparados no calor afetivo do lar, sob as bênçãos do Pai eterno. E a sogra de Pedro, mostrando que apesar da simplicidade, era uma alma já a caminho da iluminação interior, ela faz uma pergunta intrigante, uma pergunta importante para nós. Porque ela pergunta para Jesus: mas Senhor, e aquelas lentilhas que mesmo nós colocando na fervura, elas não se prestam ao consumo, ainda permanecem endurecidas, né? E Jesus então pergunta para ela o que ela fazia nesses casos. Ela estava querendo dizer, mas que há pessoas que mesmo convivendo dentro de um lar, elas não amadurecem, elas não amolecem o seu coração. O que fazer com essas pessoas? Jesus então pergunta para ela: o que você faz com aquelas lentilhas que mesmo levando à fervura não se prestam ao consumo? Logicamente, Senhor, eu as atiro ao monturo. Olha a simplicidade da lição e a profundidade disso aí. Jesus vai explicar para ela que da mesma forma aquelas pessoas que não conseguem passar pelo cadinho da fervura, amolecendo os seus corações e se tornando mais mansas e pacíficas no convívio umas com as outras, são atiradas ao monturo exterior. O que quer dizer isso? Trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para nós, para a nossa existência. O que significa ser atirado ao monturo? Narrado por Néio Lúcio, nesse capítulo 2 do livro Jesus no Lar. Há algumas passagens de Jesus, especificamente uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos, em que fala que aqueles irmãos que não se prepararam serão atirados às trevas exteriores. Ou seja, irão perambular de reencarnação em reencarnação em vidas difíceis, em fervuras ardentes, até conseguirem amolecer o seu coração. Então são aquelas lentilhas que muitas vezes nós temos que deixá-las quase que o dia inteiro cozinhando para ver se elas amadurecem um pouco. No nosso dia a dia aqui de hoje, vamos substituir lentilhas por uma iguaria que nós todos consumimos muito, né? Mandioca.
uma raiz, né, indígena, que é a herança dos nossos irmãos índios. Quase todos nós gostamos de mandioca, não é? E aquelas mandiocas que você coloca para ferver, para cozinhar, e nunca cozinham, nem você dando choque nelas com água gelada, põe na panela de pressão, e você vai olhar, elas estão duras. Uma ou outra só conseguiu amolecer um pouco. Assim somos nós, meus irmãos. Somos espíritos, muitas vezes, altamente endurecidos, que nós ainda precisaremos passar por várias e várias fervuras, talvez em trevas exteriores, conforme Jesus disse, porque não conseguiremos nos adaptar, não conseguiremos aceitar a fervura que estamos recebendo. Essa fervura nós a recebemos inicialmente no calor do lar paterno, do lar materno, através dos nossos pais. Recebemos as primeiras noções de educação, de convivência, de amor fraterno. E muitas vezes nós não aceitamos. Nós ainda somos empedernidos. Nós ainda somos daqueles cujo reino não é o de Jesus, é o reino material, é o reino do egoísmo, é o reino da posse, é o reino do racismo, do preconceito, da distinção. Enquanto que outros passam de forma mais amena por essa fervura, aprendem, tornam-se maleáveis, como a lentilha que é boa para o consumo, e seguem, cumprem a sua finalidade neste mundo. Isso aconteceu e acontece várias vezes. Ontem eu mencionei para vocês sobre aquela explanação, sobre aquele seminário que o Haroldo Dutra Dias fez lá em São José do Rio Preto, em 2010, portanto já tem 10 anos. Está aí no YouTube, para quem quiser ver, ele é em 2 partes. É só vocês acessarem lá e colocarem lá Seminário sobre o Apocalipse, Haroldo Dutra Dias. Vocês vão achar lá a primeira e segunda parte. Na segunda parte, quando ele vai entrar mais especificamente e aprofundar lá no Apocalipse, ele vai falar alguma coisa sobre os capelinos que chegaram nesse mundo aqui, né, há mais ou menos há 30 mil, por aí, anos, quando nós ainda estávamos perambulando pelas cavernas, lá na época do homem de Neandertal, né? E que muitos desses capelinos retornaram às suas moradias, ou seja, mesmo depois de terem sido atirados ao monturo, que foi o êxodo, a emigração para um mundo inferior ao que eles viviam, o Haroldo ainda usa uma simbologia que eu achei muito legal. Ele fala, imagina nós vestidos com terno, modelo executivo, barba feita, cabelo aparado, as mulheres com sapato de salto, unha feita, e nós temos que reencarnar em corpos semi-animalescos. E ele fala exatamente que a Bíblia narra o êxodo adâmico, narra o período em que esses irmãos perderam o paraíso, ou seja, foram exilados no mundo de sombra, no mundo denso da matéria, onde os homens eram semi-animais, semi-animalescos, os corpos eram todos cheios de pelo, não havia roupa, não havia tecnologia, não havia casas, não havia carros, não havia aviões, não havia nada. E eles tiveram que recomeçar. A fervura mais pesada, mais forte, para tentar amolecer os seus corações empedernidos. O Haroldo diz que a maioria desses irmãos já retornaram, mas, e aí foi uma informação que ele traz nesse seminário, está lá, quem quiser ver pode ver, alguns desses capelinos ainda estão entre nós.
e muitos deles estão dentro da doutrina espírita. Eram os mais empedernidos deles. Eram aqueles que não passaram pelas peneiras que aconteceram no início. A raça adâmica, Adão, simboliza os últimos remanescentes dos capelinos que não conseguiram evolução suficiente, que não conseguiram retornar à sua pátria. Estão aqui ainda entre nós. Alguns de nós poderemos ser remanescentes desses povos. Então nós vemos que a nossa trajetória, para nós, ela ainda é muito desconhecida. Porque nós ainda buscamos o reino material. Se Jesus estivesse aqui, ele falaria para nós, com toda simplicidade, que o reino dele ainda não é aqui. Nós ainda fazemos guerra. Apesar de 2000 anos de evangelho, nós não aprendemos a amar o nosso próximo, nem os nossos familiares que estão dentro do nosso lar. Voltando à pergunta da sogra de Pedro, aqui no livro Jesus no Lar, quando ela pergunta por que é tão difícil a vida no lar. Não no significado das dificuldades, dos perrengues que a gente passa no dia a dia, mas dificuldade no sentido de convivência, de nos aceitarmos, de nos reconciliarmos uns com os outros. Então o reino de Jesus ainda está distante. Nós ainda somos aqueles alunos rebeldes. No dizer do Haroldo, aqueles capelinos que ainda ficaram por aqui e que ainda vão permanecer por algum tempo aqui. Nós temos inteligência, nós temos discernimento, mas infelizmente nós não temos humildade, nós não temos bondade inata dentro do coração. Muitas vezes nós fazemos algo de bom porque vemos alguém fazendo e queremos fazer igual. Pelo menos nós já nos permitimos repetir bons atos que nós vemos nas outras pessoas. Mas nós ainda temos que passar por uma fervura muito grande antes de nós realmente nos tornarmos seres úteis, mais úteis ao próximo. Essa é a reflexão que nós tínhamos para trazer na manhã de hoje, em torno do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, e do capítulo 2, também, do livro Jesus no Lar, intitulado A Escola das Almas. Então, o lar é essa bendita e grandiosa escola que todos nós temos, onde nós estamos matriculados, onde nós somos chamados a conviver com as diferenças, para que nós saibamos conviver com diferenças maiores no mundo lá fora, com outras pessoas. E Jesus é essa fervura, é essa água fervente que vai fervendo, vai amolecendo os nossos corações, os nossos sentimentos. O Evangelho é esse catalisador que nos transforma no dia a dia e nos ensina. Uns ou outros ainda vão continuar refratários, endurecidos, mas Jesus tem paciência e aos poucos ele vai entrando e penetrando nesses corações e vai fazendo com que eles se tornem mais maleáveis. Aproveitamos este momento para enviarmos um grande abraço ao nosso irmão, companheiro de caminhada, Vanildo Soares, que hoje comemora mais um aniversário, no dia de São Pedro. Que o pescador simples de almas possa continuar iluminando o seu caminho, meu irmão, e lhe auxiliando no trabalho da semeadura que você realiza, espalhando lentilhas por onde anda, levando a mensagem da boa nova do Cristo. Que essas lentilhas
possam ser cozidas, possam ser transformadas em alimento para outras almas, para outros irmãos. Deus te abençoe e te proteja. Feliz aniversário. Nós vamos fazer a nossa prece final. Nós vamos encerrar hoje um pouco mais cedo, porque nós temos um compromisso agora às 9h45, não podemos faltar. Então nós vamos pedir a Jesus que abençoe a todos vocês que tiveram a caridade de nos acompanhar na manhã de hoje. Mais uma vez eu peço desculpas pelos erros verificados, estamos ainda acertando os ponteiros, como diz o outro, e as próximas transmissões possivelmente serão melhores. Eu desejo uma boa semana a todos vocês, que Jesus possa continuar amparando e envolvendo a todos vocês, a seus lares e familiares. Nós vamos fazer então a prece final nesse instante, elevando os nossos pensamentos até nosso Senhor Jesus Cristo, rogando ao Senhor que venha em nosso socorro nesse instante, auxiliando-nos a nos tornarmos pessoas melhores, mais maleáveis, que nós não resistamos à fervura à qual todos nós estamos submetidos, que nós nos transformemos, meus irmãos, no dia a dia, nas experiências dentro dos nossos lares, nas experiências do convívio com os nossos irmãos, colegas de trabalho, colegas de grupo de oração, de igreja, que nós sejamos realmente discípulos do Cristo, por onde quer que nós estivermos. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia e amor, abençoe a todos aqueles irmãos que sofrem. Abençoe ainda, Senhor, aqueles que ainda estão empedernidos no mal, revoltados, rebelados contra a luz divina. Pedimos misericórdia, Senhor, por todos aqueles irmãos que ainda transgridam a vossa lei. Pedimos socorro àqueles que estão desencarnando com essa pandemia, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos, bem como a todos os hospitais, todos os médicos e enfermeiros que estão à frente no trabalho de combate a essa doença. Aos irmãos que colocaram um copo com água, nós pedimos, Senhor Jesus, a fluidificação da água, que ela seja transformada em remédio, em bálsamo benfazejo. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido. Agradecemos pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelo pão de cada dia, pelo trabalho digno. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, hoje, agora e sempre. Que a vossa luz nos acompanhe para toda a eternidade, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos. Que Jesus possa amparar a cada um de vocês, fazendo com que vocês sejam cada vez melhores, que nós realmente façamos esforços para que o reino de Jesus um dia seja realmente instalado na face da terra, e que nós sejamos dignos de sermos instrumento da construção do reino do Senhor na face do planeta Terra. Um grande abraço, um beijo a todos vocês e até amanhã, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.